Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós, como homens sinceros na Igreja de Deus, perguntamos a nós próprios: eu sou casado, tenho filhos e desejo ser um verdadeiro exemplo à minha esposa e aos meus filhos de ser um seguidor de Cristo. Desejo de ser um verdadeiro líder na família, no matrimónio, como Deus quer que eu seja. E por isso, como é que posso mudar? Como é que eu posso vir a ser uma melhor pessoa? Hoje em dia, o mundo, a televisão, os filmes, põem tudo de pernas para o ar. O pai parece ser um imbecil, incapaz de fazer qualquer coisa certa. Depois há filmes que são comédias para as pessoas estarem a rir-se, anedotas, a fazer anedotas e uma brincadeira das asneiras que o pai faz, tentando assim destruir a posição do pai. E vemos hoje na sociedade, os homens são os grandes pecadores, são os abusadores das mulheres. Ora, queridos irmãos, não estou a dizer que não existem casos de abuso. Infelizmente, existem. Mas, queridos irmãos, Satanás quer destruir a posição do pai, do chefe da família. Sim, quer destruir a família, porque quer destruir a humanidade, quer destruir o plano de Deus. E por isso, aqui estamos hoje a abordar uma pergunta importante. Como é que Deus quer que o verdadeiro homem cristão seja realmente um homem masculino, carinhoso, um verdadeiro cavalheiro? Um homem segundo princípios bíblicos. Queridos irmãos, o marido, o pai, deve de refletir o nosso Pai Celestial. E por isso, como é que um homem cristão, deve demonstrar de ser um verdadeiro chefe de família, de acordo com Deus quer? Vejam aqui um exemplo em João, capítulo 2, versículo 13 a 17. Vemos aqui a situação em que, se aproximando da Páscoa, então Jesus foi ao templo e encontrou no templo as pessoas a venderem bois e pombas e ovelhas e os cambistas a trocarem dinheiro. Sim, porque as pessoas vinham de várias áreas ou regiões de outros países com moedas diferentes e precisavam cambiar, trocar a moeda. Desta moeda, por exemplo, naqueles dias não era o dólar, não era o euro, não era seja o que for, mas precisavam de cambiar o dinheiro. E por isso havia esta, como diz aqui no versículo 15, Jesus Cristo então foi lá e feito um azurrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. É como se fosse assim um género de uma coisa com cordas, e expulsar as pessoas de lá. E derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Imagina, você vai a um lugar onde estão os cambistas e vira as mesas de pernas para o ar, atira o dinheiro para o chão, expulsa as pessoas. O que é que fariam hoje? Olha, estavam aí com o telemóvel a filmar e depois pôr na televisão. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Jesus Cristo disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa do meu pai casa de negócio. Sim, porque ele estava a falar acerca de uma coisa que estava incorreta, que não deviam fazer no templo.
E por isso diz, então os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Ora, era Jesus Cristo, um homem efeminado, um homem fraco, ou era ele um homem farto, forte, decisivo, corajoso? Está claro que vemos, porque as pessoas se mantiveram uma distância. Ele era um construtor, carpinteiro, talvez até mesmo fazia funções de pedreiro, porque naqueles dias as casas eram feitas de pedra, não é de madeira. Vivia numa terra difícil e dura. Estava acostumado ao ar livre, a andar. Era um homem forte, mas além de ser forte fisicamente, não era efeminado. Era um homem que era mesmo um homem. Carinhoso, misericordioso, mas forte, quando era necessário ser forte. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Ou não sabes que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomistas. Nem sodomistas. Ora, as pessoas tentam hoje dizer, não é o que está a dizer. É o que está a dizer, irmãos. É o que está a dizer. Está a dizer que gays e lésbicos não herdarão o reino de Deus. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. Nem bêbados. Você está a controlar o que você bebe? Nem maldizentes. Você tem cuidado com a sua língua? Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas o ponto que eu quero reforçar hoje é que nem efeminados. Não eram homens femininos. Não eram homens efeminados. Eram homens que eram masculinos. Que eram machos. Deus criou o homem na sua imagem. E criou a mulher também na sua imagem. Porque deu certos atributos à mulher que não deu ao homem, mas que são ambos atributos de Deus. Queridos irmãos, perante Deus, as características fracas e degeneradas que são exemplificadas por homens efeminados são uma abominação perante Deus. E esses não estarão no reino de Deus. Temos que crer na palavra de Deus, na Bíblia, está aqui mesmo, nesta Bíblia. Estamos a ler aqui. Temos que acreditar na pureza e na realidade da palavra de Deus. E por isso o importante aqui, neste tema que eu estou a falar hoje, é que os homens, nas suas maneiras de ser, em seus atributos e qualidades, emocionalmente e espiritualmente, e na maneira que tratam as outras pessoas e tratam as damas, são másculos e não são efeminados. O homem hoje, está claro, neste mundo hoje em dia, quer acabar com essa distinção. Olha, não há homem ou mulher, é a sua opinião, você decidir. Mas que abominação isso é. É o mundo em que vivemos, irmãos. É uma abominação. Precisamos ser homens que são um exemplo de força, decisivos e capazes de liderar como servos. Sim, porque muitas vezes, quando se fala de liderança, as pessoas têm imediatamente uma ideia
uma perspectiva errada. Que tipo de liderança é esta, então? Esta liderança é uma força controlada, domínio próprio, baseada nas leis de Deus, sempre com amor para com o próximo. Não é luxúria, é amor, carinho, cuidado, misericórdia. Carinho para o bem dos outros. É de servir o próximo. É de sacrificar-se de si para os outros. Como Jesus Cristo mencionou em Mateus 23, em Mateus 23, 11 e 12, Mateus 23, 11 e 12, diz assim: o maior dentre vós será vosso servo. Não é ditador, é servo. A quem em si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem em si mesmo se humilhar, será exaltado. Irmãos, a liderança nunca é autoritária. Nunca é de tiranizar. Nunca é de dominar tiranicamente. É de servir. É de ser um servo. O que se vê hoje em dia é que Satanás está a atacar os homens, os pais, a família, para destruir a humanidade. É o que vemos na televisão, esta rebeldão. Mas nós, na Igreja de Deus, encorajamos os homens a arrependerem-se dessa maneira de ser, para se tornarem maridos e pais segundo Deus. Que amem as suas esposas e os seus filhos, não só por palavras, mas por ações. Ações de serviço. Porque se não fizerem isso, vai haver na terra uma grande maldição. Vejam comigo, faz favor, em Mateus, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4. Ao fim, no último capítulo, nos últimos 2 versículos, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Vos enviarei um homem no poder e no espírito de Elias. Antes que venha o terrível dia do Senhor. E, queridos irmãos, esta é a missão da Igreja de Deus, de profetizar neste espírito. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. É a responsabilidade dos pais de liderarem a família com amor, com carinho, de serem pais. Não ditadores. Pais. E serem maridos. E assim, os pais é para fazerem o primeiro movimento, a primeira ação de amor, e então os filhos vão retribuir essa ação. Diz assim: e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E, queridos irmãos, esta terra está a ser amaldiçoada. Deus está a retirar as suas proteções e a deixar os frutos das nossas ações causarem os seus próprios problemas. Queridos irmãos, Deus quer que o homem seja um líder, seja um exemplo, que anda à frente, praticando e sendo um exemplo corajoso. Mas quando o homem não cumpre esta obrigação de Deus, esta obrigação que Deus lhe deu, então vai haver problemas automaticamente. E isto é o que está a acontecer hoje em dia. Muitas pessoas hoje em dia, na sociedade, hoje em dia, não entendem isto. Mas o ponto é que, para serem realmente felizes e alegres, só o terão com este senso de segurança que vão receber quando fizerem as coisas de acordo com a maneira de Deus. Quando os maridos
a desenvolverem esta liderança, que é a liderança de servir as esposas e os filhos, andarem à frente com atitudes e ações masculinas de amor. Não é de ditador, de amor. São ações baseadas em carinho, em cuidado, numa atitude de servidão. Não é numa atitude que, tem que ser tudo da minha maneira. Não, numa atitude de servidão. Para o bem das suas esposas e das suas famílias. Assim, as esposas, complementando e suportando os homens, quererão, do coração, realmente obedecer ao mandamento que diz: submetam-se de livre vontade aos seus maridos. Porquê? Porque o marido só quer o bem dela. Então ela vai querer de livre vontade submeter-se. E assim há união. E através deste tipo de autoridade amorosa e carinhosa de Deus, vai haver paz. Isaías capítulo 3, versículo 12, faz favor. Isaías capítulo 3, versículo 12. Isaías 3, versículo 12. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Porquê? Porque os homens deixaram a sua responsabilidade de serem homens realmente masculinos. Não é ditadores, mas realmente carinhosos e masculinos. Porque os homens deixaram essa responsabilidade. Povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Queridos irmãos, os que te guiam, a mídia, a televisão, as notícias, os líderes das nações, diz assim, te enganam e estão a destruir o caminho por onde deves seguir. Isto é o que Satanás está inspirando ao mundo, irmãos. Vejam no versículo 4 e 5 do mesmo capítulo. Dar-lhes-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Porquê? Porque os homens não estão a fazer a sua responsabilidade. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Vemos coisas na televisão, irmãos, que está uma senhora a levar na estrada assim o bebé no carrinho, e vem um homem assim e ataca a mulher e deita para o chão e vira o carrinho e sei lá que mais. Não mostraram o resto. É o vil contra o nobre. Queridos irmãos, é este mundo. E vemos aí, há coisas em que esses rebeldes começam a fazer coisas e a polícia começa a fugir. Queridos irmãos, não há justiça. Este mundo está amaldiçoado. Este mundo está amaldiçoado. Ora, o homem tem uma responsabilidade. Pelo menos o homem cristão hoje tem uma responsabilidade de amar como Cristo ama. Liderar como Cristo é um líder. Leiam Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz assim: maridos, amai vossa esposa, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Qual é o padrão? O padrão é Cristo. Como é que Cristo amou a igreja? Morreu pela igreja. Morreu por nós. Deu a sua vida. Sacrificou a vida. Foi um sacrifício. Nós temos de ser um sacrifício vivo. Romanos 12, não é? Um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Queridos irmãos, toda a mulher precisa de um homem que a ame, que a proteja, que cuide dela, que a guie. E você? Você é um homem? Você está a proteger a sua mulher? Você está a cuidar dela? Ou você está a ser duro e um Hitler?
Cuidado. Analise-se a si mesmo. Não esteja a apontar a outra pessoa. Olhe para você mesmo. Senão, a terra vai ser ferida com grande maldição. E nós, na Igreja de Deus, temos que nos analisar e temos que mudar. Sim, somos imperfeitos, somos afetados por esta sociedade. Temos que mudar e ser melhores cristãos. Vocês veem em Provérbios 31, a mulher virtuosa. Sim, a mulher virtuosa. Sim, há mulheres que têm excelentes características por elas próprias. Mas quando lemos em Provérbios 31, vê-se uma responsabilidade do homem. Veja aí no versículo 11, Provérbios 31, versículo 11. Provérbios 31, versículo 11. Diz assim, o coração do seu marido confia nela. Você tem confiança na sua esposa. Porque quando você tem confiança na sua esposa, está a encorajar a ela a ser uma mulher virtuosa. Veja no versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Por quê? Porque é um homem que os outros olham para ele e dizem, sim, ele está a praticar a vida cristã da maneira correta. Hoje veja no versículo 28. Levantam seus filhos e lhes chamam ditosa, e o seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Porquê? Porque o homem é o homem virtuoso a encorajar a mulher virtuosa a ser ainda mais virtuosa. Precisamos de ser homens como Deus quer, irmãos. Precisamos de ser homens. Precisamos ter características cristãs do verdadeiro homem masculino. Características do marido, da mulher virtuosa. Queridos irmãos, isto para as senhoras também é importante. Porque as senhoras devem ensinar aos seus filhos estas características. Ajudarem os seus maridos a serem homens masculinos. Sim, senhoras, damas, têm duas responsabilidades. Ensinar aos filhos e ajudar os maridos a serem homens masculinos. As senhoras foram criadas para ajudar o homem. Sim, talvez você não goste de ouvir isso, mas foram criadas como uma mulher idónea para ele. Provérbios 18, versículo 22. Provérbios 18, versículo 22. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Sim, uma esposa segundo Deus achou o bem, que é uma benção. E por isso, senhoras, a vossa responsabilidade como damas não é para destruir o caráter do seu esposo, mas para ajudar o seu esposo a ser um homem. Ele precisa de vocês. Ele precisa da sua ajuda. Por isso é que diz em Gênesis 3, versículo 16, o seu desejo será para o seu marido. A sua alegria, a sua satisfação, a sua felicidade é para o marido. E por isso, quando o homem é bem-sucedido nesta prática de liderança cristã como homem, ajudando a sua mulher e os seus filhos, então a mulher vai ser realmente uma mulher virtuosa dos Provérbios 31.
E vai atingir, então a mulher vai atingir o seu potencial como uma mulher cristã. E por isso, a primeira característica de um homem masculino é que tem que ser um líder, servidor, temente a Deus e profundamente convertido. O verdadeiro homem cristão tem que ser um líder, servidor, temente a Deus e profundamente convertido. A sua fome e a sua sede é servir a Deus. É pôr Deus primeiro, Jesus Cristo, seguir os passos deles, os desejos deles e a vontade deles. Então, conforme o homem cresce na semelhança de Deus, nas características masculinas, essas características masculinas também se desenvolvem. E por isso, homens, estudem a palavra de Deus, estudem a Bíblia e sejam sensibilizados, sensíveis ao seu papel na vida como um homem. Orando frequentemente nos seus joelhos, pedindo a Deus para fazer você um homem que seja da maneira que Deus quer. E assim certamente vai crescer nas características masculinas conforme você põe isto em prática. Sim, conforme você ora e estuda, você vai começar a ver coisas que tem que fazer como um homem, e põe-as em prática. E conforme vai pondo em prática, isto é chave, conforme vais pondo em prática, isto então torna-se o que se chama um círculo virtuoso, e então você vai aprendendo mais. Se não praticarmos o que sabemos, isso então é um problema grande. Um problema. E isso para o nosso crescimento espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, na Almeida Revista e Corrigida, diz: refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Meus irmãos, você está a ser transformado imitando a bondade, o carinho, o amor, a gentileza de Deus? Você está a refletir como um espelho essa glória de Deus de ser uma pessoa de graça, de amor, de misericórdia? É isso que você está a refletir na sua vida? E assim você está a ser transformado de glória em glória na mesma imagem de Deus. Queridos irmãos, se vocês fizerem isso, homens, e as mulheres façam a mesma coisa, com a perspectiva da mulher. E assim o lar vai crescer em paz. Como homens, como pais, temos a responsabilidade de refletir como um espelho o caráter de Deus, a glória de Deus, de uma maneira respeitosa, na abundância do Espírito de Deus, conforme nós praticamos o caminho correto. Precisamos ser o exemplo às nossas esposas e aos nossos filhos e à nossa família. Precisamos ser um exemplo. Isto é liderança. Isto é servir. Isto é andar à frente. Isto é ser o primeiro a dar os passos à frente. Isso é ser um líder servidor temente a Deus e profundamente convertido. Ser um líder não é ser um ditador. Não é ser duro. Não. Imagine se Deus fosse igualmente duro para com você. Queridos irmãos, um ditador, um homem duro, é um homem que falha a marca, que falha o golo, que não está a ser o que Deus quer que ele seja.
é um fracasso. O verdadeiro homem masculino, aquele que Deus ama, é o que pulverizou a sua carnalidade, está completamente arrependido da sua carnalidade. É um líder servidor, um exemplo, com uma inocência e pureza cristã, e que está a crescer no caráter e na imagem de Deus, refletindo a glória de Deus na sua vida diariamente, refletindo a imagem de Deus, que é Jesus Cristo. A segunda característica, a primeira é ser um líder servidor e temente a Deus. A segunda característica é que este homem precisa ter uma força de vontade interna, uma força de vontade interna, isto é, domínio próprio, com caráter e firmeza. Precisa ter internamente um domínio próprio para fazer o que sabe que tem que fazer. Precisa ter coragem e domínio próprio de si mesmo. Isso foi o que Jesus Cristo nos deu o seu exemplo. É o mesmo exemplo que nós precisamos de demonstrar às nossas esposas e aos nossos queridos filhos. Não é para os dominar, mas é para os servir corajosamente, com coragem. Corajamente. Não é para dominar os outros, mas é para dominar a nós próprios. Domínio próprio. Atos 14, faz favor. Atos 14, versículo 19. Atos 14, versículo 19. Atos 14, versículo 19. Sobreviveram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Ele teve domínio próprio e coragem de se levantar e voltar lá. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Queridos irmãos, Paulo teve coragem e domínio próprio de voltar e entrar de volta na cidade. Tinham-o apedrejado. Ele voltou. É o que nós precisamos, queridos irmãos. Precisamos de ter domínio próprio, uma vontade interna, com caráter e firmeza de fazer o que sabemos que temos que fazer. Veja em Atos capítulo 5, versículo 29. Atos 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando disseram a eles: olha, não estejam a pregar. Eles disseram: não, importa obedecer a Deus, não aos homens. E depois no versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-os que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E o que é que eles fizeram? E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Queridos irmãos, temos que obedecer a Deus. Queridos irmãos, temos de ter coragem de fazer o que precisamos de fazer. Temos de ter coragem de combater as nossas fraquezas. Sim, temos fraquezas. Sim, você tem fraquezas. Sim, eu tenho fraquezas. Tenho e
que ter, e você tem que ter coragem de combater as nossas fraquezas. Assim, o verdadeiro homem, temente a Deus, não se submete à tentação facilmente. Tem coragem de lutar e vencer as tentações deste mundo e de Satanás, que é o nosso inimigo. Por isso, não caia debaixo da pressão, mas mantenha-se firme. Confie em Deus até ao fim. E o fim é a morte. A morte das suas paixões, das suas luxúrias. Temos que vencer até ao fim. Isso é uma fé. Uma fé de um homem que tem uma convivência com Deus. Então os seus filhos e a sua esposa o admiram pela sua firmeza e seu caráter e o respeitam. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. 16, versículo 13. Sede vigilantes, mantei-vos firmes na fé, portai-vos varonilmente, portai-vos como varões, como homens másculos, masculinos, como varões, como um varão. Fortalecei-vos, sejam fortes, sejam homens, não efeminados. Em inglês está a traduzir desistem como homens, quit like men. Desistem como homens. Isto é, sejam disciplinados, sejam homens, sabem dizer não. E não é uma sentença completa. Dizer não ao pecado. Isto é o que nós temos que dizer. Não ao pecado. E sim, existem situações em que temos que dizer não. E isto é domínio próprio. É um controle de nós, da nossa carnalidade. Precisamos de desistir do pecado, como homens masculinos, como varões. Precisamos de vencer até ao fim. Precisamos ter uma disciplina de nós próprios, disciplinar o nosso uso do tempo, do nosso corpo e das situações em que nos encontramos. Se você encontra-se numa situação e você às vezes tem que dizer não a essa situação. Não! Embora a sua carne queira dizer sim. Mas tem que dizer não vou. E puxar. Desistir como homem. Desistir do pecado como homem. Tem uma disciplina sobre si próprio. Para controlar o tempo, controlar o seu corpo e controlar as suas situações. Domínio próprio. 1 Crônicas, versículo 29. Perdão, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Versículo 10 a 12. 1 Crônicas 29, versículo 10 a 12. Pelo que David louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos.
riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Aqui está uma definição do poder de Deus, do caráter de Deus. E Deus quer que você e eu, como seus filhos, tenham os mesmos atributos de coragem, força, caráter e estabilidade. Analise-se a si próprio. Você tem estas características de estabilidade? Por que não? Tem que se controlar. Tem que ter domínio próprio. Não acusa outra pessoa. Por isso, demonstramos isso quando controlamos a nós próprios. E então as damas, as senhoras, respeitam o homem com estas características de caráter, de força, com domínio próprio, que são controlados emocionalmente. Estes homens não são dominadores das damas, são servos, mas são dominadores deles próprios, da natureza humana deles. E são servos carinhosos e cuidadosos, como verdadeiros varões. E depois, em terceiro lugar, usa essa liderança servidora com coragem e confiança. Os homens desta sociedade são dominados pelas senhoras. Não têm coragem, não têm confiança. Mas não é isto dessa maneira que as damas querem. Elas não querem um homem que seja hesitante e continuamente a ser assim como uma coisa... Olha, desculpe. Elas querem um homem com coragem, confiança, que seja um líder que inicia, que dá o exemplo, que é encorajador, que é servidor, que é misericordioso. Vejam aqui em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Diz aqui: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetraca e Saulo. Então, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Estão a ver que Saulo foi mencionado ao fim. Foi o último. Mas depois houve uma crise na ilha de Chipre. Um falso profeta se opôs a eles. Vem isso no versículo 9 e 10. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Paulo tomou um passo de liderança, de coragem. Deu um passo à frente. Tomou posse da situação. Fez a oposição a esse falso profeta. Com força e coragem. Controlou a situação. Tomou uma posição de liderança. E veja no versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e os seus companheiros dirigiam-se. Vê-se agora que Paulo é mencionado primeiro. Daqui em diante, Paulo foi o líder. E assim se manteve pelo resto do livro dos Atos. Ele foi à frente e não atrás. Falou com força e coragem, decididamente.
não foi indecisivo, não foi efeminado. Nós precisamos dessa coragem, dessa confiança, dessa autoridade que vem de Deus. E por isso essa liderança nossa tem que ser com coragem e confiança, e isso vem de Deus. Esta coragem e confiança de ser um líder não é para estar em cima dos outros, não é uma autoridade de supremacia, não é uma autoridade de ditador, não é uma autoridade de dar ordens ou dizer mal aos outros e criticar assim, olha, fizeste aquilo, olha, porque é que escreveste desta maneira? As pessoas escrevem coisas, por exemplo, no WhatsApp ou coisa assim, e às vezes trocam as letras ou trocam uma palavra e não está assim perfeito. Olha, porque é que estás a escrever assim? Não sabes escrever corretamente? Precisamos ter cuidado. Não devemos ser, digamos assim, duros. Devemos ser amorosos e carinhosos, entendendo que a pessoa talvez não saiba escrever bem, talvez não tenha educação, não foi educada, mas está a fazer o melhor que pode. Leia a intenção do coração. Precisamos de ser gentis, carinhosos e não ásperos e não malcriados. O homem de Deus, o verdadeiro homem masculino, o verdadeiro homem que é o marido da mulher virtuosa, é um líder. Por exemplo, um jovem que está a crescer na igreja como um jovem adulto que ainda não se casou. É um exemplo de um jovem varão respeitoso que considera as necessidades da namorada, considera a moralidade dela e respeita a moralidade dela até o dia de casado, guarda-a até depois do casamento e protege-a. É um homem fiel, porque confia em Deus e segue o exemplo de fidelidade de Deus. Vejam a fidelidade de Deus em Salmos 36. Salmos 36. Salmos 36, versículo 5. Salmo 36, versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até às nuvens, a tua fidelidade. Queridos irmãos, a fidelidade de Deus chega até ao céu. Vejam em 2 Crônicas, capítulo 19. 2 Crônicas, capítulo 19. Reis, Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 9. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 9. Deus está aqui a dar as instruções aos juízes que foram selecionados e deu-lhes ordem, dizendo assim: andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza do coração. Queridos irmãos, precisamos andar no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza do coração. E se você é assim para com a sua moça com que você se vai casar, ou para com a sua esposa, você vai ganhar a confiança dela. Você vai ganhar a confiança dela. E de dia a dia isso vai crescendo. Esse homem tem um golo na vida, tem uma meta, tem uma força de vontade e tem um autodomínio e é incentivado a fazer o que é correto. Tem planos para a vida que sejam bem claros e sabe onde vai. Porquê? Porque fala com Deus regularmente, orando acerca de tudo.
Sejam os seus desejos pequenos ou grandes, sejam os seus interesses pequenos ou grandes, conversa com Deus e teme a Deus. E aproxima-se de Deus nas suas orações. Deus é o seu amigo. Anda com Deus e conversa com Deus. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Façam as vossas petições, os vossos pedidos diante de Deus, sejam essas bem conhecidas, em oração e pela súplica, com ações de graça, dando sempre graças a Deus, agradecendo sempre. Outro ponto do verdadeiro homem cristão é que é consistentemente sincero, com todo o empenho e sem reservas. É completamente sincero e completamente dedicado. O verdadeiro cristão é consistente. Sim, tem emoções. E sim, às vezes está desencorajado, está em baixo. Mas é por pouco tempo. Levanta-se e é consistente a vencer as suas dificuldades e fraquezas e ansiedades. Filipenses capítulo 4, onde estamos agora, mas vejam no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo. Tudo posso, todas as coisas em Cristo posso fazer, porque Cristo me fortalece. Esta é a consistência. Este é um homem que é consistente, que é fiel, que se mantém no caminho, persiste e não desiste. Vê as coisas como realmente são, reconhece a realidade das circunstâncias à sua volta, reconhece que é o que necessita de fazer e faz sem reservas, em toda a sua sinceridade e honestidade e força e empenho. Por isso é que Deus disse a Abraão, sede perfeito. Deus nos diz a nós, sede perfeito. Jesus Cristo disse a nós, sejam perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Com todo, isto é, sinceros, com todo o empenho, com toda a sinceridade, sejam perfeitos, sejam completamente dedicados. Temos de estar comprometidos, completamente, perfeitamente. Por exemplo, David, um homem, conforme o coração de Deus, Atos 13, 22, demonstrou a característica de ser consistente em todo o seu empenho, sem reservas. Ele disse que faria uma coisa e fez o que disse que faria. Salmos 104, versículo 33. Salmos 104, versículo 33. Salmos 104, versículo 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Enquanto viver, enquanto ele existisse como um homem, ele louvaria a Deus. Era consistente e adorava a Deus. Não era um dia sim, outro dia não. Com todo o seu empenho e sem reservas. Veja Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Ele devotou-se 100% a buscar o desejo de Deus e a lei de Deus, os mandamentos e o que agrada a Deus. E não pecou, e quando pecou,
Não fez desculpas e dizer, olha, foi a culpa do outro, como o Saul fez, mas ele disse, sim, foi a minha culpa. Eu pequei. Vejam em Salmos 51. Salmos 51. Não disse, olha, a culpa foi de outros, disse, foi a minha culpa. Salmos 51. E se arrependeu. Salmos 51, versículo 3 e 4. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Está sempre diante de mim. Pequei contra ti, Deus, contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele reconheceu. E não apontou o dedo a outro, dizendo, olha, foram eles. Não. Ele fez o que devia de fazer. Veja em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Diz assim, tudo quanto vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, isto é no Sheol, isto é na sepultura, onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Por isso, quando trabalhas, quando fazes, está 100% comprometido, consistente e sincero e faz isto com todo o teu empenho e sem reservas. 100% comprometido. Faz o que se deve fazer com toda a força e com todo o empenho. E assim, queridos irmãos, quando temos um projeto a fazer, quando devemos de fazê-lo completamente. Sim, às vezes você precisa de ter uma opinião, conversar com outras pessoas, pensar e tal, sim, não. Sim, é preciso de ver todos os fatos, todas as coisas, mas depois chega a um ponto em que diz, ok, agora tenho que fazer a decisão e faz com toda a sua força e com todo o seu empenho. Deus quer que sejamos 100% comprometidos no que pensamos, no que dizemos e no que fazemos. Não é andar, sim, não, talvez, não sei, talvez, sim, Não! Isso é ser efeminado. Tem que ser comprometido e forte. Olhe para você mesmo. Não aponta outros. Não faça desculpas. Outro ponto, precisamos ter sabedoria e ser decisivos, confiando em Deus. Queridos irmãos, não é só acreditar em Deus. É como os seus filhos, acreditamos no que o meu pai existe. Sim, que os seus filhos acreditam que você existe. Mas você quer que os filhos cresçam e que sejam homens. Não é? Você quer que os seus filhos e as suas filhas sejam homens e mulheres. Capazes de serem adultos e de fazer o que precisam de fazer. Como adultos. É o que você quer. Quanto mais Deus quer isso de nós. Que nós venhamos a crescer espiritualmente e emocionalmente. Deus deu-nos o cérebro, deu-nos uma cabeça para pensarmos. Ele quer que nós usamos o nosso cérebro, a nossa cabeça, para fazer as decisões corretas para o nosso bem. E sim, às vezes fazemos decisões erradas, mas aprendemos. Mas quando fazemos decisões corretas, seremos felizes, isso nos dá a vida e nos dá paz. Está claro? Deus quer que nós façamos escolhas. Por isso é que nos deu duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, em que é basicamente a árvore da morte. Nós temos que escolher. Deuteronômio 30, versículo 19 diz, eu te dou oportunidade de escolheres. Escolhe o bem para que seja bem para ti. Temos que ter sabedoria para escolher o bem. Precisamos de fazer decisões. Sim, às vezes fazemos decisões más. Mas pronto, corrigimos isso e Deus nos ajuda nisso. Temos que aprender. Deus quer que nós aprendamos. Nós não podemos dizer, olha, Deus não me disse o que eu tenho a fazer, por isso não faço nada. Não, Deus quer que nós façamos uma ação, sejam homens, sejam masculinos, sejam decisivos, que aprendamos. Veja em Hebreus
capítulo 5, versículo 14. Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso é que é ser maduro. Estão a praticar e estão a aprender, sim, através de erros, mas estão a aprender a ser melhores. É como os seus filhos e as suas filhas fazem erros, mas depois você ensina e eles dizem, olha, que depois começa a fazer melhor. Estão a aprender desses erros. É o que Deus quer de nós. Desses erros vêm dores e sofrimentos, mas ficamos melhor pessoas através disso. Aprendemos a fazer decisões corretas. Por isso precisamos de sabedoria. Provérbios 4, versículo 7 a 8, na Almeida Corrigida e Fiel, diz, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Queridos irmãos, a sabedoria é a capacidade de obter todos os fatos, é de comparar e estudar as informações que temos, perante a luz do verdadeiro conhecimento dos várias causas e efeitos, discernindo o bem do mal e fazer a decisão correta debaixo de todas essas circunstâncias. Por isso, simplesmente, a sabedoria é a característica de maior importância que todo líder, que todo governante de qualquer nação ou qualquer empresa precisa ter. Como futuros reis e rainhas no reino de Deus, nós precisamos ter essa sabedoria também. E por isso é muito importante para Deus que nós estejamos a desenvolver sabedoria. E é talvez essa característica que o mundo hoje em dia tem mais falta. Provérbios 9, versículo 10. Provérbios 9, versículo 10. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Poucas pessoas hoje em dia sabem porque é que estamos a viver. E por isso não entendem o propósito da vida. Porque é que nascemos? Isto é vital. Nós temos um guia de estudo bíblico, vocês estudarem a Bíblia com a ajuda desse guia, para verem porque é que Deus nos criou. É importante ter esta sabedoria. É importante ter este temor de Deus para vermos porque é que Ele nos criou. E o que é que Ele está a fazer connosco. Ambos homens e mulheres. Para fazermos decisões corretas, baseadas no golo que Deus tem para connosco, para a nossa vida. Muitos cristãos simplesmente estão a orar e a pedir a Deus para Deus fazer as decisões para eles. Olha, Deus não me mostrou o que eu devo fazer. Queridos irmãos, temos que pedir a Deus ajuda, mas usando os princípios que Deus nos dá, as leis de Deus, e sabendo, como vemos exemplos de outras situações na Bíblia, de decisões, então nós temos que fazer a decisão. Deus quer que você faça a decisão e aprenda. Se é a decisão errada, aprenda, a próxima vez não vai fazer essa decisão errada. Estamos a aprender. Estamos a crescer. Deus quer que aprendamos a fazer decisões, porque somos filhos de Deus. Mesmo que façamos erros, quer que aprendamos para não fazer esses erros de novo. Os erros são lições importantes para nos arrependermos e ficarmos pessoas melhores. Oh, como precisamos de compreender isso, irmãos. Como precisamos de compreender isso. Precisamos de sabedoria. Precisamos de aprender a fazer decisões. Decisões corretas, para sermos co-herdeiros do reino com Cristo. Herdeiros de Deus.
Queridos irmãos, precisamos ter coragem, como verdadeiros homens, de confrontar a verdade, mesmo que nos magoe, e fazer a decisão correta, mesmo que nos magoe. Sim, o verdadeiro homem, sejam quais foram as emoções e sentimentos, necessita aprender a ter disciplina própria, domínio próprio, de confrontar os fatos, mesmo que esses fatos sejam desagradáveis, e fazer a decisão correta que vai afetar a nossa vida, seja qual for o problema ou a crise. O homem precisa dessa cabeça de visão, de ver o propósito que Deus tem, e por isso temos que ver a cena completa, ver isto tudo e ter uma imagem completa de toda a perspectiva da razão humana, ver o resultado final. Isso é o exemplo de um líder. Vejam o caso de Ló e de Abraão e o seu sobrinho Ló. Quando houve uma zanga assim entre os pastores, vocês podem ler isso em Gênesis capítulo 13, o Abraão disse, olha, escolhe, tu vais para a direita, eu vou para a esquerda. Tu vais para a esquerda, eu vou para a direita. Quer dizer, era uma situação que não valia a pena. Temos de decidir em que guerras devemos batalhar, em que guerras não batalhar. Para outras guerras diz, deixa isso. Não vale a pena. Porque deixa a pessoa levar. E Deus nos abençoará depois. Porque Deus abençoou Abraão depois. Leiam isso em Gênesis 13. Muitas vezes, David podia ter matado o Saul. Ele disse, não mates. Não mates o Saul. Disse David. Porquê? Porque Deus, o Senhor, o ferirá. 1 Samuel 26. Queridos irmãos, precisamos de fazer decisões com sabedoria. E, finalmente, precisamos ser carinhosos e compassivos. Precisamos ser carinhosos, com compaixão, com amor, cuidado para com os outros. Precisamos de amar os outros. Até vemos Jesus Cristo chorou. Queridos irmãos, precisamos de emoção profunda. Então, a falta de liderança masculina hoje em dia é que precisamos ser um líder servidor. Um líder servidor, temente a Deus e profundamente convertido. Homens, precisamos de ter uma força de vontade, um domínio próprio, com caráter e firmeza de fazer o que é certo. Domínio próprio de nós próprios. Precisamos ter uma liderança com coragem e confiança. Para sermos homens, verdadeiros varões, precisamos ser consistentes e sinceros em todo o empenho e sem reservas. Precisamos ser cheios de sabedoria e decisivos. E, finalmente, precisamos de aplicar o Espírito de Deus de carinho, compaixão, com as emoções corretas. Queridos irmãos, então você será realmente o marido que Deus quer, o pai que Deus quer que você seja, refletindo a imagem de Deus. E assim, você vai encorajar e inspirar a sua esposa a ser uma mulher virtuosa.